Gênesis capítulo 3, versos de 1 até o 8, fala sobre a queda do homem e diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore e que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até o versículo de número 13. Veja bem, esse texto recebe o título de A Queda do Homem, fala do momento em que o pecado acontece na espécie humana. Agora, um destaque que nós teremos nessa noite para o estudo da nossa segunda lição do especial de Natal, estudo sobre o Natal, é quando ele diz aqui no versículo 8, é o versículo chave: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Então, essa expressão, esconderam-se da presença de Deus. Aqui no livro, ele começa fazendo uma pergunta: quem conhece a brincadeira do esconde-esconde? Pergunta que ele faz. Eu queria perguntar a vocês: conhece essa brincadeira? Quem aqui, como criança, já brincou dessa brincadeira de esconde-esconde? Acho que todo mundo aqui já brincou, né? Aí ele diz assim: quem, enquanto criança, não brincou de esconde-esconde? 1, 2, 3. E todos desapareciam para depois ser achados atrás da casa ou de uma árvore. Deus plantou um jardim, colocou nele o ser humano, mas um dia o ser humano se escondeu de vergonha e culpa. O certo é que todos se escondem. Romanos capítulo 3, versículo 12 diz: todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Deixar de trilhar os caminhos de Deus pode, no início,
nos dá uma breve sensação de prazer, mas por fim descobrimos que um viver egoísta se transforma em orgulho e nos desvaloriza e tira de nós a nossa dignidade. Veja bem, nessa primeira parte a gente comentar aqui. Deus, quando criou o homem e a mulher, fez questão de preparar antes para eles um lar, um grande lar. O jardim era um lar a céus abertos, era um lar onde eles tinham toda a natureza dentro do seu lar. E ao formar o homem e a mulher, Deus tinha dado ali uma ordem ao colocá-los naquele lar, como uma família, que Deus dizia que eles deveriam crescer, multiplicar, encher a terra, governar a terra, governar os animais, cuidar do jardim. Deus, no capítulo 2, verso 17, dá para eles uma ordem e uma orientação de como eles deveriam proceder, qual era a sua responsabilidade espiritual e também física dentro do jardim. Está aí no capítulo 2, versículo de Números, versos 16 e 17. Ele diz assim, até o 15, começando o 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então a gente já vê aqui a responsabilidade que eles tinham como cultivadores e guardiães do jardim, Eles deviam guardar o jardim, eles deviam zelar pelo jardim que Deus lhes havia dado, pois era dali que eles tiravam o seu sustento, a sua sobrevivência. E aí, no versículo 16, diz: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eles tinham todas as espécies de árvores frutíferas para que eles pudessem comer, e Deus disse: vocês comerão livremente, a hora que vocês quiserem, no momento que vocês desejarem, é seu, é de vocês. Vocês vão cultivar, vocês vão guardar, mas vocês vão sobreviver no jardim. Mas apenas uma árvore que está no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então Deus foi muito claro na sua ordem, foi muito uma palavra direta, uma palavra objetiva e uma palavra clara: não coma, se comer, morre. Não é isso?